eu consigo fazer algumas coisas junto com outras, ou quebra essa regra de que o homem não consegue, então eu sou anormal. Quem me conhece diz que eu não sou muito normal não, mas tudo bem. Mas queridos, vamos pensar um pouquinho aqui sobre essa questão de férias com Jesus. E é interessante porque tem gente que quer tirar férias de Jesus. E às vezes a gente tira férias de Jesus porque nós temos uma visão de relacionamento com Deus muito centrada num local de culto. Então nós pensamos nessa questão de relacionamento com Deus na igreja. Aí eu saio da igreja, eu penso que o relacionamento ficou aqui na igreja. Ou então eu vou para o acampamento da juventude. Aí no acampamento da juventude eu sou santo. Aquela atmosfera toda, aquele preletor, aqueles cânticos, aí eu estou no céu. Aí domingo à noite, segunda-feira de manhã, voltou a realidade, aquilo fica para trás. Mas nessa questão de férias com Jesus, eu queria convidar vocês a pensarem um pouquinho comigo nessa questão de férias, de ter Jesus junto com a gente durante todo esse período, e não só no período de férias, mas durante toda a nossa vida. E para onde quer que a gente vá, para onde quer que a gente olhar, a gente consiga ver e ouvir Jesus. Isso parece um negócio meio doido, né? Mas eu já falei e eu quero repetir: ser crente é troço de doido. Ser crente não é para ser normal não. Talvez você ainda não fez esse pacto com Deus porque você se acha muito normal. E ser crente é ser meio doido. E eu vou te provar isso aqui durante esse nosso bate-papo. E quando a gente fala sobre férias com Jesus, essa coisa louca, o primeiro ponto que eu queria conversar com você é o seguinte: você sabe que a gente comemora no dia 7 de setembro? Como é que é? Independência de quem? Rapaz, vocês não são muito boa história não, né? Eu detesto a história, né? Independência do Brasil. Vocês lembram o que foi que qual Dom Pedro falou? É o primeiro ou o segundo? É o segundo? Caramba, tiraram férias da escola mesmo, largaram tudo para lá, deram um tempo no meio. Pedro I, Pedrão, ele está ali às margens do Riacho Ipiranga, no meio do caminho entre São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Segundo a história oficial, montado heroicamente num cavalo branco, a sua espada desembainhada. Segundo alguns historiadores mais rebeldes, montado num burrinho e passando por alguns momentos de desarranjo intestinal. Sério, tinha acabado de vir do matinho, diz a história, alguns historiadores aí. E aí ele dá o brado do Ipiranga, que é... Como é que é? Mais alto? Independência ou morte. Mas nesse momento de férias com Jesus, querido, eu queria que eu e você, que nós tivéssemos a convicção de que independência é morte. Vocês entenderam? Então, a partir de hoje, eu gostaria que vocês começassem a pensar que independência é morte. Para muita gente, esse foi um momento de surgimento da nação, do Brasil como nação. Uma nação independente, soberana, uma nação que a partir daquele momento poderia gerir o seu futuro. E algumas pessoas pensam que podem decretar uma independência de Deus. E tem gente vivendo independente de Deus. Mas eu queria que você começasse a pensar e trouxesse essa verdade para a tua vida. A independência de Deus é morte. Trazer água para mim. Água. Então, se você quer passar férias com Jesus, é um convite a experimentar essa dependência de Jesus. E é engraçado que férias vem do latim. E o latim, quando essa expressão férias, quando ela entrou no calendário,
ela vinha dizer o seguinte: é quando se cessava de trabalhar para um ofício religioso. Então as férias ou os feriados, eles tinham um motivo religioso. Era o único momento onde a nação, que era dominada por Roma, não trabalhava para algum ofício religioso. Mais à frente, quando Roma se torna cristã, aí institui-se a Semana Santa, né, que era toda semana. Ia ser maneiro se fosse agora, né? Ia ser maneiro, de segunda a domingo de feriado. O surgimento foi assim. Era a prima férias, segunda férias, trina férias, quarta férias, até a sétimo dia era tudo férias. Férias de feriado, de férias, de descanso, de não se trabalhar. Mas a intenção é que fosse um serviço religioso, que eles tivessem um contato com as divindades. E às vezes nós fugimos desse contato com Deus, com aquele que nos criou, com aquele que nos sustenta, com aquele que cuida de nós. Um amigo meu essa semana, ele perdeu o trem, ficou muito chateado. Deve ter até xingado, não falou isso para mim, mas pela cara que ele fez, que ele perdeu o trem, ficou muito chateado. Só que ele ficou muito contente depois, quando ele chegou em casa, bem tarde, de ônibus, que ele soube que aquele trem que ele perdeu bateu. Ele experimentou o livramento de Deus sem saber. A outra mulher desceu na estação antes. E às vezes a gente reclama, né? Quando algumas coisas acontecem na vida da gente. Mas quando eu e você, quando nós estamos de férias, quando pinta o feriadão, quando a gente quer passear, algumas pessoas, e como nós somos diferentes, nós escolhemos locais diferentes. Então tem gente que gosta de ir para a montanha. E nesse calor de Saara que o Rio de Janeiro está vivendo atualmente, a vontade que dá é ir para Petrópolis, Itaipava, Lumiar, Escolha de Mauá. A vontade é essa, de ficar ali experimentando aquele ventinho. E férias com Jesus é quando eu penso na montanha e eu penso no Jesus que ia para a montanha. E eu quero convidar você para ir para essa montanha com Jesus. Porque Jesus subia a montanha. E nesse primeiro momento é subir a montanha. Subir a montanha com Jesus. E Jesus subia a montanha em primeiro lugar para quê? Para orar. Para ter contato com o Pai. Mas eu não queria que você pensasse na montanha aqui como um lugar especial, um lugar místico. Algumas pessoas olham para o monte e falam assim: não, eu vou para o monte porque é lá onde Deus está. Mas Deus está aqui também. E a nossa igreja, o nosso templo não está no monte. A Bíblia fala que quando eu tiver 2 ou 3 ali eu estarei. Aí o texto vai mais à frente ainda, que ele fala o seguinte: ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que o teu pai que te ouve em secreto está lá no teu quarto. Mas ele fala o seguinte: olha, Jesus subia no monte. Eu queria te convidar a pensar no monte não como um lugar geográfico, mas no monte como as dificuldades que a vida nos apresentam para ter um relacionamento com Deus. Enquanto a gente conversa aqui, muita gente não vai resistir até o final de dar uma olhadinha no celular e postar alguma coisa, ver alguma mensagem, saber de alguma novidade. A maior prisão que nós temos hoje são os celulares. Lá no trabalho, às vezes, o pessoal me chama para almoçar e eu falo: não vou depois. Porque você não se relaciona mais com ninguém. É um garfo na mão e um celular na outra. E às vezes até se confundem. E aí é tanta coisa para a gente fazer que a gente não consegue ultrapassar essa montanha e ter relacionamento com Deus. A montanha hoje é conseguir vencer as dificuldades que a vida apresenta para a gente, que a vida moderna apresenta. É TV a cabo com 200 canais. Cara, é tanta coisa que você acaba não vendo nada. Você vê um, aí deu um comercial, você vai para o outro, daqui a pouco você não lembra mais aquele primeiro que você estava vendo, você se perde, passa o tempo todo zapeando e não vê nada. Você está na rede social até dormir. E não conseguiu subir essa montanha para ter esse relacionamento com Deus. Que Deus subia na montanha é porque tem hora que não dá para trocar ideia com um amigo.
Jesus era alguém amigável. Ele tinha até um grupo bem íntimo, Pedro, Tiago e João, onde Jesus ia dar esses três falados com ele. Eram amigos íntimos. Mas havia momentos na vida de Jesus que ele tinha que ficar sozinho. E ele subiu um monte, enfrentava a dificuldade de ter um relacionamento com Deus. E às vezes nós não conseguimos. Férias com Jesus, querido, é quando eu puder vencer as dificuldades e ter um relacionamento com Jesus. E agora, falando no lugar geográfico, quando Jesus também chega na montanha, a gente encontra lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6, 7. Jesus olha para o monte, e lá no Sermão do Monte ele começa a falar uma série de coisas, e cuidando do relacionamento do homem com o outro homem, do homem com a natureza. E ele começa a mostrar a natureza para o homem, e às vezes a gente sobe ao monte, às vezes nós olhamos para a natureza e não temos tempo de contemplar aquilo que Deus criou. E é engraçado porque eu posso olhar aqui para um monte de gente diferente e falar assim, cara, Deus é criativo pra caramba. Deus é criativo pra caramba. Tem gente com o olho puxado, com o olho redondinho, gente alta, gente baixa, gente magrinha, gente gordinha, gente que é mais sério, gente que é mais extrovertido. Caramba, Deus é criativo pra caramba. E cada um que eu olho aqui, eu vejo o capricho que Deus fez. Deus teve com cada um da gente. Fazer a gente diferente, a diversidade de pessoas, a diversidade de dons, a diversidade de capacidades. Tem gente que joga bola, né, bem pra caramba, outros jogam vôlei, outros batem palma. Tem gente que torce bem pra caramba. Já pensou, o jogador faz aquele lance maravilhoso e não tem torcida? Cristiano Ronaldo olha para o telão, ajeita o cabelo, cadê a torcida? Não tem ninguém. Ia ser complicado. Então, Deus propõe todas essas diferenças, essas pessoas diferentes, essa multiforme graça, e às vezes a gente perde tempo e não consegue apreciar isso. E aí subir esse monte é também apreciar a natureza e reconhecer que Deus é muito bom. O Deus que criou a girafa e o ornitorrinco, criou o pardal, mas a gente encontra também Deus para aquelas pessoas que gostam de ir para a fazenda, gostam de ir para o campo. Tem gente que gosta de ir para o campo, bicho grilo, né? Ou então para o interior, para a casa da avó, a casa do tio, ir para Minas, comer aquele queijinho mineiro, aquela linguicinha, aquele pão na linguiça, aquele gostoso, pão de comida. Aquele docinho de leite, aquele docinho de compota. Mas quando nós vamos para o campo e com Jesus, eu imagino Jesus agora chegando aqui numa plantação de algodão. É ruim porque vocês nunca foram assim, ou a grande maioria nunca foi assim em grandes plantações, né? Mas uma plantação de algodão. Mas talvez você tenha visto em filme americano, né? Aquela plantação de algodão, o campo branquinho. E aí Jesus leva os seus discípulos para um campo, olha assim e mostra para os discípulos, olha só o campo. O campo está branco para a ceifa. Está na hora de colher. A gente olha para o mundo e não sente a urgência que o mundo tem de ouvir essa palavra. Férias com Jesus é quando eu estou nas minhas férias aqui, mas eu consigo olhar e sentir a urgência que o mundo tem de ouvir essa palavra que a gente conhece, de ter essa paz que a gente experimenta, de experimentar essa esperança que nós temos, de fazer planos para o futuro. Quando você abre o jornal e vê um terrorista lá na França matando pessoas, e a gente aqui está
está fazendo o quê? Pensando no futuro. Pensando em faculdade, pensando em mestrado, pensando em pós-graduação, em doutorado, ou terminar o curso técnico, ou arrumar um emprego legal, casar. Esperança. Agora a gente precisa ter um senso de urgência. O mundo está caindo aos pedaços. E se a gente não tiver esse senso de urgência, de olhar para o campo e ver que ele está branco, está pronto para ser colhido, e ser colhido aqui é ser trazido ao Senhor, essa fé com Jesus não tem sentido. Agora, quando eu estou no campo também, eu vejo Jesus que ele traz diversas figuras relacionadas à agricultura, à vida no campo. E ele falava que ele era a videira e nós os ramos dessa videira. Ou seja, não dá para ficar longe, destacado, separado de Jesus. Não dá para fazer nada sem que seja influenciado e dirigido por Jesus. Esse sentimento de urgência só vai surgir no nosso coração quando a gente estiver ligado na videira. Fé com Jesus. A fé é ligado na videira 24 horas por dia. É aceitando aquele desafio que o salmista propõe para a gente: meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Mas tem gente que não vai para a montanha e vai para o campo. Tem gente que é urbano, gosta de cidade, gosta de shopping, gosta de ver gente, pode estar no tumulto, de ver loja. E aí você não vai para campo, você não vai para montanha, você vai para o shopping. Ou talvez você vai para a praça do Parque Araruama, porque não dá para ir no shopping. Mas dá para vir na praça do Parque Araruama. E se Jesus estivesse passando pela praça do Parque Araruama, com o seu corpo físico, ele talvez tivesse, talvez não, com certeza teria a mesma percepção que ele tinha quando entrava na cidade lá na Galileia. E ele olhava as multidões e ele se sentia movido de íntima compaixão, porque ele via aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Ele sentia íntima compaixão por elas e procurava ajudá-las de todas as formas, porque via a carência daquele povo que andava como ovelhas desgarradas que não tem pastor. E o que a gente vê hoje não é nada diferente disso. Você sabe por que tem jovens hoje que estão se ligando a grupos fundamentalistas islâmicos? Porque eles estão como ovelhas que não têm pastor, buscando um pastor para pastoreá-las, buscando um guia. Você sabe que tem pessoas que hoje estão se unindo à criminalidade porque estão atrás de alguém que lhes diga o que fazer, de um guia. Muitas pessoas hoje se envolveram em corrupção porque se deixaram levar por pessoas que dirigiram esses passos. E eu e você temos uma responsabilidade de apresentar o bom pastor a essas pessoas. Essa verdade não pode ficar guardada só para a gente. Porque Jesus, para que isso ficasse bem claro para mim e para você, Jesus propôs a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano é engraçado porque Jesus propõe essa parábola para judeus, para líderes religiosos judeus, e que tinham um preconceito com os samaritanos, que julgavam os samaritanos como uma ralé, como gentinha. E aí Jesus propõe essa parábola de alguém que foi assaltado
e que aquelas pessoas que se julgavam importantes passavam por ela, mas aí um samaritano para e investe tempo e dinheiro, porque o samaritano para o que ele estava fazendo e ele vem e ao socorro daquele homem ferido na beira da estrada, ele investe tempo, porque ele para, e ele vai investir dinheiro, porque ele vai usar azeite e vinho, dois produtos de valor muito caro na época. E como Jesus propõe isso para mim e para você, ele nos desafia a colocar em prática algo que hoje é loucura. É por isso que eu falei que ser crente é troço para doido. Porque hoje todo mundo quer ter para si. Todo mundo quer acumular riquezas, quer acumular bens. O IBGE hoje classifica a gente em classes sociais, não pelo que nós somos, mas pelo que nós temos. Pesquisa na sua casa ou na minha. Quantas televisões você tem? Quantas geladeiras você tem? É pelo aquilo que nós temos. Ninguém pergunta assim, quem está matriculado na escola, qual é o curso que ele já fez? Não, o que você tem? Você tem carro? Aí Jesus propõe uma outra coisa. Jesus propõe o seguinte, olha, abra mão do que você tem para abençoar o outro. Hoje ninguém abre mão de nada, nem do lugar na fila. Jesus propõe para mim e para você: abra mão daquilo que você tem por seu semelhante. Férias com Jesus na cidade é ter a clareza de que a seara é grande. Agora tem muito poucos ceifeiros. Você tem muitos amigos. Quantos deles já ouviram falar de Jesus? E quando eu digo falar de Jesus, não é para você trazer ele para cá ou para a igreja, não. Mas é para que ele consiga dormir à noite, que é aquela hora que geralmente as pessoas têm fugido a todo momento. O cara entra no carro, ele liga a chave, o rádio já liga automaticamente. Ou quando não é tão moderno assim, ele entra no carro e já liga o rádio. Ele não consegue ficar sozinho com ele mesmo. Tem gente que dorme com o rádio ligado no ouvido, porque não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Durma tranquilo, mesmo enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, porque não é a ausência de problemas, mas é paz em meio aos problemas. Porque férias com Jesus também é para aqueles que vão para o mar. E falou em carioca, falou em mar. Falou em Rio de Janeiro, falou em mar. E nessas festas de final de ano, né, eu vi uma reportagem, uma mineirinha branquinha, meu Deus, parecia uma holandesa, uma sueca, e ela lá no sol, dizendo que ela tinha que pegar um bronze porque ela ia voltar para Minas, e se ela não chegasse lá bronzeada, ninguém ia acreditar que ela tinha vindo no Rio de Janeiro. E eu pensei, ela vai chegar em Minas e vai direto para o hospital com insolação, queimadura de 2º grau, cheio de bolha. Mas pensou em Rio de Janeiro, verão é praia. Então, de férias com Jesus na praia. Então vamos para a praia. Jesus não andava muito no mar, mas havia muitos rios e lagos. Jesus, no lago, nas águas, apesar de na Escritura está descrito ele como mar, né? Mar da Galileia, mar de Tiberíades, mas são grandes lagos. E ele vai trazer para a gente 2 passagens que vão fazer com que a gente pense. E lembre disso quando a gente estiver na praia. Férias com Jesus na praia. E
passagens marcantes de Jesus na praia, eu quero destacar duas. A primeira é que Jesus, depois da grande multiplicação dos pães e dos peixes, né? O pessoal participa ali do banquete, Macfish de graça para todo mundo. Não sei se tinha Coca-Cola, mas pelo menos Macfish foi garantido ali pelo Senhor, pão e peixe para todo mundo. Acho que não tinha um molho especial, mas o pão e o peixe estava ali tranquilo. E depois disso, Jesus despede seus discípulos e fica um pouco para orar. E os discípulos vão no barquinho. E daqui a pouco vem Jesus surfando. Ele veio andando sobre o mar, mas ele não veio andando sobre o mar, ele veio tirando uma onda, né? A gente já imagina, Jesus cabeludão. Ninguém tem mais aquele Jesus cabelo reto, cabelo baixinho, assim, igual o meu, assim. Não, a imagem que a gente tem é Jesus cabeludão, né? Então a gente já imagina logo um Jesus surfista. Maior andão, Big Rider. Jesus Big Rider. Maior andão, os discípulos cheios de medo, e vem Jesus surfando sobre as ondas, andando sobre o mar. E o texto fala que o mar estava revolto, mas vem Jesus andando sobre o mar. E aí Pedrão, parceiro de Jesus, olhou lá e falou: ei, bro, posso pegar onda contigo? Pediu porque ele não entra na mesma onda. Nós, como sofistas, sabemos disso, né? Você não pode entrar na onda do outro sofista. Então Pedrão chegou para Jesus e falou: posso ir contigo? Jesus falou: vem. E aí Pedro foi. E também surfou. Eu não sei se Pedro era ruim de surf. Acho que ele não passou pelo WQS. A bateria dele perdeu, porque o texto fala que Pedro começou a afundar. Pedro tomou um caixote. A prancha para um lado, Pedro para o outro, arrebentou o estrepe. Pedro começou a se debater na água. Aí chega Jesus e levanta Pedro. Férias com Jesus, duas coisas. A primeira coisa, você vai ter problemas na vida. Eu e você, a gente tem problemas na vida. O pneu do carro fura, o ônibus tem engarrafamento, o ônibus está cheio, o Rio Card não passa. Vamos ter problema. Nós vamos ter problemas. A forma como a gente enfrenta esse problema é que é diferente. É que faz a diferença, é que testemunha de quem nós somos servos. Pedrão, no primeiro momento, desceu do mar e foi andando, tirou uma onda. Mas sabe o que aconteceu com Pedro? É o que acontece comigo e contigo. A gente começa muito bem e daqui a pouco começa a olhar as circunstâncias. Pedro deve ter olhado assim e falou: caraca, mó ondão aí. Estou tirando uma onda aqui, tá lá, todo mundo com medo, eu aqui. Mas daqui a pouco ele começou a olhar e falou: cara, o mar está muito bravo, pô, eu não sei nadar direito, isso aqui está difícil, eu não vou conseguir chegar até a beira da praia. E aí Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar ao redor as circunstâncias. Aí aconteceu igual a gente. Quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar o que está acontecendo ao redor da gente, a gente começa a ficar com medo. A gente começa a perder a esperança. A gente começa a perder a fé. A gente começa a nem acreditar o que está acontecendo com a gente. Já viu? Acontece um milagre com a gente recebe um milagre. Qualquer milagre, pequeno ou grande, milagre é milagre. E aí a gente começa a pensar: mas será que é um milagre mesmo?
Será que foi Deus que fez isso para mim? Mas será que não foi coincidência, não? Será que... Eu e você, às vezes, estamos olhando muito para o lado. Muito para o que está acontecendo ao redor. E Jesus na praia, férias com Jesus, fala para a gente o seguinte: olha, firma teu olho em Jesus. Firma o teu olho em Jesus. O mar está revolto, tem dificuldade? Olha para Jesus. Está difícil caminhar? Olha para Jesus. Ninguém mais acredita? Olha para Jesus. Sabe por quê? Naquele barco tinha pelo menos 12 discípulos. E não é Marcos Ferreira, não, é discípulo. Andou com Jesus fisicamente. Comeu Big Mac. Big Fish, aliás. Comeu Mac Fish. Recebeu ali, ó, da fonte. Mas só desceu um no barco. 11 ficaram lá. Ele tinha pelo menos 3 amigos íntimos. Todo lugar que eles estavam, esses 3 estavam com Jesus. Mas só desceu um. Com certeza tem gente que fala assim: Pedro, não vai não, Pedro. Pedro, não vai não, cara, fica aqui. E tem gente que fala para você: pô, tu vai para a igreja, mané? Pô, irmão, mané você. Negócio de crente aí. Fica aqui. Se você ficar, você não vê milagre. E ficar independente de Deus, querido, é morte. Sabe o que acontece quando você anda com Jesus na praia? As dificuldades aparecem. Mas Jesus acalma o mar. O mesmo Jesus que andou sobre as ondas, no outro momento ele vem andando de novo sobre o mar, sobe no barco e acalma a onda, acalma o mar. Outro momento ele está dormindo. Esse é muito doido também. Jesus entra no barco e vai dormir. Imaginou isso? Jesus dormindo. A pessoa entra no barco para atravessar de um lado para o outro. Jesus entra no barco e vai dormir. Arruma uma almofada lá no porão do barco e vai dormir. No meio da viagem, levanta uma outra tempestade. E aí o pessoal que era esperto, só tinha quem? Pedro, Tiago, João, André, pescadores, safos, gente acostumada com o mar. Tempestades, fizeram todos os procedimentos: joga a carga fora, arreia as velas, mete o remo, direciona para a praia. Mas estava ficando difícil, o barco ia afundar. E aí, quando não tinha mais nada para fazer, aí eles lembraram: ih, Jesus está no barco. Já viu a gente? Também faz assim mesmo. Tenta resolver de todas as formas. Aí, a última coisa: caramba, ainda tem Jesus. Aí foram lá no porão, está Jesus lá. Não disse que estava roncando, mas Jesus estava dormindo. Jesus lá no nosso sono, tranquilão. Aí o pessoal chega desesperado, assim como nós chegamos. Jesus! É porque Jesus era muito calmo. Porque senão tinha jogado a meia dúzia na água. Já imaginou você dormindo, aquele melhor sono, e alguém entra gritando? E não entrou alguém, entraram várias pessoas, ou todas as pessoas. Imagina 12 discípulos entrando, correndo por uma portinha só, atropelaram-se pela porta e caem na tenda gritando: Jesus, Jesus, nós vamos morrer. Os diretores falaram: caramba, esse pessoal é uma mané mesmo, não aprende. Não aprende. Aí Jesus sai, aí olha para o mar,
fala para o mar: se acalma, olha para o vento, cala. Aí de repente, tem segurança. Se você buscar pela sua memória aí, você vai encontrar situações em que você esteve como esses homens, no maior desespero, e aí de repente Jesus aparece e fez segurança. O vento acalmou de uma forma que você não consegue explicar porquê. O mar bravio se acalmou. E aí você pergunta: poxa, por que eu não chamei Jesus logo de primeira? Férias com Jesus é como a Cíntia falou aqui no início: em todo lugar estar com Jesus, porque Jesus está lá. Agora, às vezes a gente tem uma imagem errada de Jesus como alguém que está ali como se fosse um espião, como se fosse aquele Big Brother para nos punir, para colocar aqueles piores momentos nossos para em rede nacional para prejudicar. Não, Deus está ali a todo momento para falar o seguinte: filho meu, eu estou contigo. Você quer parar de vacilar? Eu estou aqui. Está aqui, meu irmão. Ele não chegou para Pedro e falou: cara, tu é um vacilão, hein? Vai morrer. Não, ele estendeu a mão e trouxe Pedro de volta. Eu falei: cara, Pedro, você está com medo, cara? Fica tranquilo. Fica tranquilo. O Jesus que eu e você conhecemos não é um Jesus que está apontando o dedo, mas é um Jesus que a todo momento estende a mão, e que nessa noite também quer estender a mão para você, que talvez não tenha tido esse encontro libertador com Ele. E eu digo encontro libertador porque a partir do momento que você tem esse encontro com Jesus, você não está mais preso com o que os teus amigos pensam ou com o que a sociedade pensa. A tua preocupação é unicamente com aquilo que Deus pensa de você. Porque na maioria das vezes, o que a gente encontra nesse mundo são caminhos de morte. Eu não estou falando novidade nenhuma para você. Você mora no mesmo bairro que eu. Você passa pelas mesmas ruas que eu. Então eu não estou falando novidade nenhuma para você. É a sua realidade, é a minha realidade. Quando eu passo aqui em Caxias, aqui no meu trabalho, eu vejo o mesmo grupo de cracudo que você também vê. Quando eu ando pela Praça da Lagoana, eu vejo no chão as mesmas cápsulas de cocaína que você também vê. Quando eu ando pelas ruas do Parque Araruama, eu vejo as mesmas pessoas escravizadas pela bebida que você também vê. É engraçado, um país que critica o presidente que bebe, mas que tem a cara que pode falar beba com moderação. Esses são os caminhos que o mundo oferece para a gente. E Deus tem a liberdade. Férias com Jesus é quando eu tenho a liberdade de escolher a quem servir. O escravo não tem escolha. O servo, ele escolhe a quem servir. É engraçado que eu vi fantástico no ano passado. Um homem, funcionário público aposentado, 4.000 e poucos reais na conta todo mês.
passou por uma desilusão e virou andarilho, mendigo, dormindo no chão, de favor no corpo. E se você sair aí pelas madrugadas do carinho e começar a conversar com uma série de mendigos, você vai encontrar engenheiros, arquitetos, médicos, empresários, que passaram por alguma desilusão e agora estão largados no mundo. Para todas essas mazelas, Deus tem a solução. Sabe o que precisa? Eu e você. E nós. Provando que vale a pena ser diferente, que é possível viver diferente. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma galera bem mais jovem do que eu, que está nessa luta aí de viver diferente, de ter uma experiência de vida diferente, de ter a ousadia de propor uma vida diferente. Porque é uma ousadia, é um negócio de maluco. Mas é uma galera sadia, que vai viver, vai deixar frutos nessa terra, vai deixar um bom exemplo. E essas férias com Jesus, e dizem que quem trabalha no que gosta vive eternamente de férias, né? E o meu desejo para vocês, queridos, é que o caminho de vocês sejam iluminados pelo Senhor em todo momento, na vida profissional, na vida sentimental, que vocês tenham aí sucesso na vida de vocês, profissional. Vocês estão pensando aí em namorar, que vocês encontrem pessoas do Senhor para a vida de vocês. Mas acima de tudo, que vocês não tirem férias de Jesus, mas tirem férias com Jesus. E grave no seu coração: independência é morte. Que eu e você sejamos sempre dependentes do Senhor. Sim, Deus nos abençoe.